Como fazer a avaliação de ruído instantâneo com medidor de nível de pressão sonora. O avaliador deve realizar instantaneamente a avaliação de ruído para ser invalidado se faz necessário atender alguns requisitos técnicos. Primeiramente, o profissional deve estar atento que o que aparece de resultado no seu medidor de nível de pressão sonora não é em decibéis. Então, o que eu vou te ensinar aqui é transformar esse índice em dose. Primeiro, nós temos que entender que nós vamos tratar aqui em relação à NR15 anexo 1, ou seja, para a insalubridade em relação à leitura instantânea. Primeiro critério é a medição. A medição deve ser feita na zona auditiva do trabalhador, ou seja, a cerca de 15 centímetros a 5 centímetros da zona auditiva. A medição será realizada em ambos os ouvidos, considerando-se o lado que apresentar o maior nível de pressão sonora. Bom, o ajuste no equipamento deve ser feito com a resposta dinâmica slow, o circuito de compensação A, e cada leitura deve ser tomada por um período de 5 segundos de cada estabilização. O número de leituras deverá ser no mínimo 3 leituras. Daí você vai fazer a média. Porém, tem uma dica importante nesse momento, que é justamente que você vai excluir os picos de origem impulsiva. O que seria o pico de origem impulsiva? Vamos pegar um exemplo. 90 decibéis, 91, 89, 88, você anota. Porém, quando der 98, der 101 ou der 76 ou 80 decibéis, então esses picos de origem possível, tanto para cima quanto para baixo, você vai excluí-lo naquele momento. Quanto a validações das avaliações, a invalidação, se a aferição da calibração acusar variação de mais ou menos 1 dB em relação à calibração inicial do equipamento do medidor de nível de pressão sonora. Determinação da dose. Como que eu devo determinar a dose? Lembrando que eu pego no mínimo 3 leituras instantâneas, tá? E faço a média das mesmas. Ok? Bom, o próximo passo é usar a NR15 anexo 1, que é o C1 sobre o T1. O T1, tá? É a máxima exposição permissível a este nível, que você encontra no quadro 1 da NR15 anexo 1. Calculando, ele pode dar um resultado maior que 1 ou menor que 1. E é esse que é a dose, essa é a dose encontrada. A partir do momento que eu encontrei essa dose, eu vou fazer o uso da mesma aplicada dentro da fórmula do nível equivalente de ruído, que é o 1661 de log, 480 dividido pelo tempo de exposição, vezes a dose, que é aí que vai a dose sobre 100, em percentual, mais 85. Então, desta forma, eu acabo de transformar a dose encontrada na leitura instantânea em decibéis. Esta é a forma correta de fazer a avaliação de leitura instantânea. Não esqueçamos que eu devo fazer isso dentro do ciclo de exposição ao ruído. Se eu tenho uma exposição variável durante a jornada, eu terei que fazer mais do que uma amostragem durante todo esse período. O que se recomenda é fazer uma avaliação um pouco mais reduzida, ou seja, de 1 hora, de 30 minutos, de 30 em 30 minutos para fechar a jornada. Portanto, o que eu tratei agora se chama método dos efeitos combinados. É tão simples, tão simplificado, porém há muitas dúvidas de como realizar, no caso, essa avaliação. Ainda, você pode aplicar para fins do nível equivalente normalizado,
você pode aplicar, sim, essa estratégia de avaliação de leitura instantânea. Além disso, você pode aplicar, sim, é validado para fins de perícia.